Boa noite novamente, boa noite mais calminha agora. Sejam bem-vindos à nossa última aula de orientação para a prática profissional e pesquisa. É só uma horinha hoje, porque depois nós temos prova, né? A avaliação presencial da nossa disciplina, além das atividades de percurso que vocês realizaram. Boa noite, professora Sara. Olá, boa noite, professora. É um prazer, né, estar nessa última aula e passou tão rápido, né, gente? Quando a gente menos espera, a disciplina acabou. E aí a gente deseja que você tenha estudado, tenha feito os exercícios do caderno da disciplina, que tenha se preparado e que o nosso desejo é que todo mundo seja aprovado, né, tenha um desempenho muito bom hoje na realização da prova. Boa noite a todos os tutores, coordenadores de polo, ao Acre que nos assiste. Um abraço. Gostaria de inicialmente agradecer a professora Sara por fazer essa disciplina conosco, aqui no Instituto, participar comigo dessa oferta, agradecer aos estúdios, agradecer a toda a equipe do Campus Porto Velho Zona Norte, agradecer ao nosso tradutor, o William, que está aí nesse trabalho incansável de fazer a tradução em Libras para nós. Então, obrigada a todos, por fazer possível, mais uma vez, a disciplina de orientação para a prática profissional e pesquisa. Sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então, lembrando, o nosso objetivo geral é empregar os conceitos e procedimentos da pesquisa para a produção e formatação dos textos técnicos e também dos textos científicos, bem como o exercício da teoria, a prática do estágio. Então, os termos essenciais são empregar essas normas, essas orientações metodológicas baseadas na Associação Brasileira de Normas Técnicas para os documentos científicos e no Manual de Redação da Presidência para os documentos técnicos. Esse foi o nosso principal objetivo. Esperamos que todos tenham alcançado e caso tenha ficado alguma dúvida, um querer saber mais a respeito, os materiais estão todos disponíveis no AVA, os nossos tutores estão à disposição, estaremos à disposição ainda durante algum período, então os nossos e-mails estão abertos, vocês entrem em contato e nós tentaremos solucionar as possíveis dúvidas ou outras orientações. E qual foi a nossa agenda de aula? Nossa agenda de aula compreende o conhecimento e a pesquisa científica, a estrutura das publicações científicas, especialmente projetos, a redação técnica e a redação científica, que tem diferenças, como nós vimos, e basicamente legislação e regulamentação, bem como os relatórios do estágio. Essa foi a nossa agenda da disciplina e é a previsão de nós fazermos um breve resumo desse conteúdo aqui, porque ao final terão a avaliação presencial. Então, todos esses conteúdos estão contidos lá no caderno da disciplina, Esperamos, como a professora Sara bem lembrou, vocês tenham feito a leitura do caderno. Caso ainda não tenham se aprofundado o suficiente, há sempre tempo para aprender, então se aprofundem. Se depois da aula de hoje você mesmo assim ficou com dúvida, depois da prova, não, eu acho que eu posso estudar um pouquinho mais aqui, como é que faz, como que eu elaboro aquele relatório, como é que eu faço a citação, retorne ao material, com certeza não será tempo perdido. E nosso primeiro tópico foi justamente a regulamentação do técnico em informática para a internet. Vimos que há um projeto de lei, o 1561 de 2003 já, então tem um tempinho que ele está tramitando. E nessa regulamentação da profissão, o que a gente destaca é que é livre em todo o território nacional o exercício dessa atividade, ou desse ofício ou profissão relacionada à área de informática. E vale destacar, independente de diploma de curso superior ou comprovação de educação formal, bem como o registro em conselho de profissão ou classe. Ainda o artigo 3º destaca que nenhum conselho de profissão ou entidade similar poderá, sob hipótese alguma, cercear o exercício profissional. Portanto, o projeto de lei que tramita para regulamentação do exercício da profissão da área de informática, ele traz como princípio a liberdade do exercício dessa profissão. Então, não haverá a exigência de nenhuma certificação,
Mas nós lembramos que para fins, principalmente de concurso público, não tem outra opção senão a apresentação do seu certificado. E é por isso que estamos aqui nessa oferta. É exigido requisito para ingresso, requisito para posse, quando você participa de um concurso público, a apresentação de que você é habilitado para desenvolver aquela função. Bem como também o próprio mercado se faz na seleção desse profissional. Então, mesmo que o certificado não seja exigido no mercado de trabalho, a habilidade para você desenvolver será exigida. E é aqui que você tem a oportunidade de desenvolver. Então, aproveite o curso, aproveite as disciplinas, tire as dúvidas, aprenda, desenvolva-se. Todo conhecimento é fonte para mais conhecimento. Além da regulamentação, nós vimos o ponto inicial da nossa disciplina, que é concepção de conhecimento. O que é conhecimento? Esse conhecimento que nós estamos aqui produzindo juntos, a professora Sara, eu, vocês, todos nós produzimos conhecimento aqui na academia. Como que se constrói esse conhecimento? O que é conhecimento? A primeira opção que a gente tem aqui para dizer é que conhecimento é um conjunto de saberes. São várias informações que uma pessoa construiu sobre um determinado objeto, coisa ou elemento, suficientemente para identificar, manipular, transformar, questionar, afirmar ou negar. Então, conhecimento são fontes de informações obtidas principalmente empiricamente. Nós primeiro temos essa experiência com a informação, com o dado, com o objeto, com a pessoa, Nós conhecemos pessoas, conhecemos objetos, conhecemos coisas, e esse relacionamento empírico vai nos conduzir a novas buscas. E esse conhecimento pode, para fins principalmente didáticos, pode ter uma divisão. Qual seria essa divisão, professora Sara? Nós vimos aí, né, professora, que existem 4 tipos de conhecimento. Você se recorda quais são? Então, só para lembrar um pouquinho, nós estudamos sobre o conhecimento do senso comum, aquele que é passado de geração em geração, aquele que é tradição, aquele que a nossa mãe, os nossos avós, né? Um exemplo claro. Filho, você não pode comer manga com leite, né? Mas por que não pode? Será que tem algum conhecimento científico comprovado ali que tem uma reação adversa se comer manga e tomar leite? Ou será que isso é um mito, por exemplo? Tem o conhecimento filosófico, né? Aquele que trabalha a reflexão do ser no mundo. Tem o conhecimento teológico, que Deus ou as escrituras sagradas está por trás desse conhecimento, onde tudo que acontece no mundo real é obra ou é consequência das escrituras sagradas, e tem o conhecimento científico. E aí nós vimos, né? Podemos, enquanto academia, a gente produz conhecimento científico, porque o conhecimento científico, ele é testado, ele é reproduzível, ele é readequado, ele sofre manipulações, mas a gente pode, como que eu posso dizer? Afastar? Tirar os outros conhecimentos da nossa vida? Não, porque eles dão um subsídio também para o conhecimento científico. Então, só lembrando, conhecimento do senso comum, filosófico, teológico e conhecimento científico. Professora? Bem explanado pela professora Sara. E esse conhecimento científico, ele é produzido como? Então, todos esses outros conhecimentos orbitam no nosso ser, né? Nós nos compomos todos esses conhecimentos, e quando estamos na academia, quando estamos no curso, quando estamos estudando, nós temos o objetivo de produzir conhecimento científico. E como que ele é produzido? Ele é produzido através de um procedimento, e esse procedimento nós comumente chamamos de pesquisa. É a pesquisa que vai subsidiar a produção de conhecimento. É através dela que eu vou produzir novos conhecimentos, que eu vou refutar conhecimentos que foram construídos anteriormente, eu vou contestar, ou eu vou reafirmar algum conhecimento que porventura está sendo debatido. Então, a pesquisa vai conduzir à construção do conhecimento. E justamente o Servo, em 2014, na página 57, que ele define pesquisa científica. Pesquisa é o quê? Pesquisa é uma atividade voltada para a investigação. Então, eu vou buscar, vou descobrir, vou me debruçar sobre um problema, teórico ou prático,
por meio do emprego de um processo. Então, vários processos eu vou utilizar para estudar esse objeto. E parte de uma dúvida, né, a respeito de determinado assunto ou um problema. Como o uso do método busca a resposta ou a solução para esse problema. Então, a pesquisa, ela vai se relacionar com uma dúvida, com uma questão, com um problema que você identificou na sua vida prática ou na sua vida acadêmica, na teoria ou na prática, e você vai buscar investigar possíveis soluções para esse problema, ou você vai tentar uma melhor forma de resolver essa situação. Então, por exemplo, por que o ar-condicionado deve ser colocado em cima e não embaixo? Porque quando a gente instala o aparelho de ar-condicionado, ele tem que ser em cima, ele tem que ser instalado em cima, preferencialmente em cima, no alto da parede, e não embaixo, perto do piso. Alguém se debruçou sobre isso para identificar por que tinha que ser lá em cima. Porque o ar frio é mais denso, então ele tende a descer. Se você colocar o ar-condicionado embaixo, o ar gelado vai ficar, não vai subir, porque ele é muito pesado. Então, foi um conhecimento, foi uma pesquisa a respeito da densidade do ar que promoveu todo esse conhecimento a respeito de onde deve ser instalado. Então, como que a gente chega a certos aplicativos, a certas estruturas da área de informática? Devido ao estudo, à pesquisa a respeito daquilo, ou como usar melhor. Então, quem criou o WhatsApp pensou, por que eu não posso juntar todo mundo num lugar só para eu conversar ao mesmo tempo? Eu usar todas as fontes que eu tenho da internet, mensagem, imagem. Então, esse anseio, essa dúvida que nasce em você é que vai gerar a proposta de pesquisa na sua vida. E é ela que vai produzir o conhecimento. Então, a pesquisa é sempre uma atitude criativa. Lembrando aí que pesquisa sempre começa, né, com uma pergunta, ou seja, um ponto de interrogação. Então, toda a sua pesquisa científica vai ser oriunda daquele ponto de interrogação, daquele problema, né, daquela pergunta que você fez inicialmente, ok? Então, temas variados, tem infinitos temas que podem ser, problemas que podem ser pesquisados. A causa de estresse dos profissionais de informática para a internet, recursos, otimização de recursos de mídia ou de navegação em veículos automotores, aplicativos, como nós já falamos nas aulas anteriores, aplicativos para a utilização na educação especial, ou é uma infinidade de assuntos que vocês, inseridos nesse contexto, têm como investigar. E a gente começa como? A pesquisa tem um procedimento. Então, eu tenho a dúvida a respeito de um assunto e eu começo a pesquisar aleatoriamente? Não. A pesquisa científica, ela deve se processar de um certo modo. E como que ela começa? Sempre devemos começar pelo tema. Devemos definir o assunto. Definir qual que é a área, qual que é o campo que eu quero abordar. No caso, especialmente no nosso curso, a área de informática. Como a professora Sara comentou, qual que é o problema que eu quero? Porque se eu já tenho resposta, se eu já tenho solução, eu não preciso investigar nada. Então, qual que é a situação que me incomoda? Sempre em forma de pergunta, porque a ideia da pesquisa é você encontrar uma solução. Esse é o objetivo da pesquisa, solucionar uma situação, um problema. Depois que você define o seu problema, ele vai te dar o norte, aí sim você vai traçar possíveis respostas para esse problema. Então, quais são as minhas possíveis hipóteses? Essas possíveis hipóteses são as possíveis respostas ao seu problema. E só então que você vai definir o método, ou seja, o método como que eu vou confirmar essas hipóteses, ou como que eu vou investigar essas respostas, ou como eu vou encontrar essas respostas. É o método que vai me dizer. E nós temos basicamente 3 métodos: dedução, inferência e indução. Lembrando que a indução parte do particular para o geral. Então, é uma situação específica. Então, por exemplo, as causas de estresse dos técnicos de informática para a internet da Coordenação de Gestão de Tecnologia do Campus Porto Velho, Zona Norte. Então, é algo específico, é algo aqui do Campus Porto Velho, Zona Norte, dos técnicos daqui. E o estudo vai me dar que as causas de estresse são A, B, C e D. Será que essas causas se aplicam aos demais técnicos de outras instituições, de outros setores, de outras empresas?
Então, eu identifiquei causas particulares, causas específicas, que podem ser generalizadas. Então, esse método é indução. E tem o método de dedução, que parte do geral para o particular. Então, causas de estresse são identificadas nos técnicos de informática para a internet. Causas A, B, C e D. Será que os técnicos de informática da Coordenação de Gestão e Tecnologia do Campus Porto Velho, Zona Norte, possuem essas mesmas causas? Eu vou investigar. Então, indução do particular para o geral, dedução do geral para o particular. E a inferência tem o condão de utilizar os dois procedimentos ao mesmo tempo. Então, eu vou analisar uma situação ponderando as duas situações. Esses são basicamente os principais métodos. E dentre os métodos, nós temos ainda as questões a respeito de qual o procedimento de pesquisa, qual as formas de pesquisa que são utilizadas. Então, utilizando esse método, eu posso desenvolver que tipo de pesquisa? As principais formas de pesquisa, nós temos com relação à natureza, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A pesquisa básica é aquela que não há interferência do sujeito que investiga, nem dos possíveis participantes, e a aplicada é aquela em que o sujeito que investiga, você ou quem esteja desenvolvendo a pesquisa, se envolve no processo. Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva, explicativa. E quanto aos procedimentos, ela pode ser documental, bibliográfica, experimental, operacional. Quanto ao quesito ainda de aplicação, eu tenho algumas formas de pesquisa. O estudo de caso, a pesquisação, pesquisa participante e pesquisa ex post facto. Esses tipos de pesquisa, dentre todos eles, os que são mais interessantes são a pesquisa bibliográfica, que na maioria da utilização das pesquisas, ela é sempre basilar, porque ela se debruça sobre a revisão de literatura. Você vai fazer a revisão dos conhecimentos já produzidos a respeito desse assunto. Então, você vai estudar outros autores que já escreveram sobre as causas de estresse, ou que já desenvolveram aplicativos para educação especial, ou que estão desenvolvendo, ou que escreveram alguma coisa sobre recursos de mídia para veículos automotores, entre outras tantas possibilidades. Então, você vai fazer esse resgate de pessoas que já escreveram a respeito. Então, a pesquisa bibliográfica é sempre importante em todo o procedimento de pesquisa. A pesquisa participante também é interessante falar, porque nela você faz parte do processo, você atua dentro da pesquisa. O estudo de caso, você vai ter você pode pegar uma instituição, ou uma empresa, ou um órgão, e você vai fazer a análise daquele objeto em si. Então, você vai se debruçar sobre todas as facetas daquele objeto, mas só daquele objeto. Então, de repente, você pode estudar também os recursos de informática nas escolas estaduais. Não é um estudo de caso. Para ser um estudo de caso, teria que ser qual? A escola estadual A, ou a escola municipal B, ou a escola federal C. Então, você escolhe um elemento, um representante daquela amostra para você estudar. Então, você vai se debruçar. E é por isso que é estudo de caso. É um caso específico. E como a gente fala, cada caso é um caso, então você pega aquele caso para se debruçar e fazer a pesquisa. Então é por isso que é estudo de caso. Alguma observação com relação aos tipos de pesquisa, professora Sara? Não, professora, nós temos uma interação do aluno de Jaru, mas aí a gente vai deixar para responder no finalzinho sobre a equivalência das horas de estágio obrigatório, ok? Ok, mais para o finalzinho. E para você realizar toda essa pesquisa, identificar qual a pesquisa que vai se adequar mais ao procedimento que você está, o tipo de pesquisa que se adequa mais ao tema que você quer investigar, ao objeto que você quer investigar. Então, dependendo do tema, é que você vai escolher o tipo da pesquisa. Se você quer fazer só um escalonamento das principais causas de estresse entre os técnicos no Brasil, você pode fazer apenas a pesquisa bibliográfica. Mas se você quiser investigar as causas dos técnicos do campus Porto Velho, Zona Norte, por exemplo, seria interessante fazer um estudo de caso. Então, o tema que vai, o seu problema que vai dar norte para a escolha do método, para a escolha do procedimento de pesquisa, para a escolha da técnica de pesquisa. Se você vai usar um questionário, se você vai usar uma entrevista, se você vai usar um questionário online, todas as técnicas vão ter a ver
com o seu tema, com o tema que você definiu, o problema que você pretende investigar. Mas em toda e qualquer forma de pesquisa, você precisa do quê? Você precisa organizar, você precisa planejar a sua atividade. É uma pesquisa, quanto tempo que vai demorar essa pesquisa? O que eu vou utilizar? Onde que eu vou ter que ir? Será que eu vou gastar gasolina? Será que eu vou gastar papel? Será que eu vou precisar da internet? Será que eu vou precisar de caneta? Tudo que você precisa para desenvolver essa pesquisa, você precisa planejar. Porque senão, hoje é dia de eu fazer entrevista. E aí, você não marcou a entrevista com a pessoa, ou você não marcou o local com o representante do órgão, ou você ainda não fez a leitura das referências, da literatura. Então, você precisa se planejar. E nesse planejamento, você também precisa analisar 4 pontos importantes sobre o seu tema, sobre o objeto da sua pesquisa. Quais são? A importância, a viabilidade, a organização e o alcance. A sua pesquisa, o tema da sua pesquisa é importante? Importante, ele vai trazer alguma contribuição? Porque talvez ele não seja importante, já foi pesquisado, né, tudo, não tem nada de novo a respeito disso. Qual é o alcance? Eu vou investigar Campus Porto Velho, Zona Norte, vou investigar todas as escolas, eu vou investigar todo tipo de veículo, eu vou investigar um determinado aplicativo, um determinado recurso de multimídia, eu vou desenvolver um tipo de programa específico. Então, o alcance tem que ser traçado. E você tem que se organizar para isso. Você tem que se programar. Quanto tempo que eu vou demorar para fazer a leitura? Quanto tempo que eu vou demorar para fazer as entrevistas? Quanto tempo que eu vou demorar para escrever a respeito do que eu estou pesquisando? Então, esses princípios devem ser observados na hora que você organiza a sua pesquisa. Além disso, quando você desenvolve a pesquisa, você não pode começar a desenvolver a pesquisa. Eu acho que eu vou pesquisar sobre a causa de estresse, eu acho que eu vou usar o questionário, mas assim, vai ficar tudo na mente? Não vai ficar tudo na sua mente. Você tem que transcrever, você tem que trazer isso para o papel, para o documento. Você tem que documentar esse procedimento. Porque vai que você tem uma ideia brilhante, igual o Mark Zuckerberg teve na criação do Facebook. Se você não registrar a sua ideia, você corre o risco de perder ela para outra pessoa. Então, é por isso que é interessante você registrar. E o instrumento adequado para você registrar uma pesquisa é o projeto de pesquisa. E como que ele se compõe? Os projetos, eles são elaborados justamente para nortear essas atividades que você pretende realizar. E é eles que vão dar subsídio para a elaboração dos documentos científicos, que é o artigo, a monografia, o relatório. Como que é a estrutura do projeto? Então, você tem o tema, como nós falamos. Esse tema vai gerar um problema, uma pergunta que te angustia ou que você quer que seja melhor em alguma situação. Você vai levantar possíveis respostas para esse problema, que são as hipóteses. Por que você está fazendo isso? É a sua justificativa, então você vai construir um texto sobre o porquê. E essa justificativa não é a justificativa do autor tal, do autor ciclano, é a sua justificativa, o porquê, o que está te motivando a pesquisar sobre isso. Depois você vai construir os objetivos. O que você quer com essa pesquisa? Você quer relacionar as causas de estresse? Você quer desenvolver um programa melhor para a utilização na educação especial? O que você queria aí alcançar, né? Aonde você quer chegar com esse objetivo? Então... É o produto, né? O produto da sua pesquisa. O que você quer produzir ao final? Então, os objetivos sempre você pensa, produto. Você vai dizer depois qual que é a metodologia, então qual que é a técnica, qual que é a forma de pesquisa que você vai utilizar, qual que é o método que você vai utilizar, qual a técnica de pesquisa. Então, qual que é a forma de pesquisa? É bibliográfica? Qual que é o método? É dedutivo? Qual que é a técnica? É um questionário? Os recursos que vocês vão precisar, então, eu vou precisar de combustível, vou precisar de telefone, vou precisar de internet. A divisão ao longo do tempo do que você vai precisar fazer, você vai definir no cronograma. A fundamentação teórica e as referências. Com relação à fundamentação teórica, você vai definir quais são os autores que você vai pesquisar. É justamente uma pesquisa bibliográfica. Quem já escreveu sobre o assunto, quem já produziu sobre o assunto, o que já foi feito a respeito daquele tema que você está pesquisando. E você vai fazer dentro da fundamentação teórica, vai fazer essas referências.
E o que você utilizar na fundamentação teórica, você vai definir nas referências. As referências são todas as obras que você pesquisar. Os sites, os livros, os artigos, tudo que você pesquisar, tudo que você utilizar como fonte, vai compor as referências bibliográficas. Então, essa é a estrutura do nosso projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa ele tem essa funcionalidade. Você traduzir a sua ideia no documento para que você tenha isso registrado e você possa melhor se organizar para desenvolver, bem como os resultados advindos dessa sua ideia, dessa sua proposta de investigação. Mas tanto o projeto de pesquisa quanto qualquer outro documento que a gente vai produzir, ele deve seguir algumas normas. Vocês viram que ele tem uma estrutura e essa estrutura ela está amparada numa norma. Então, a redação técnica e a redação científica, ela tem esse objetivo. A redação científica vai trazer normas para a produção de documentos científicos, monografia, artigo, relatório, e a redação técnica vai trazer normas para procedimentos técnicos. Na redação técnica, nós temos alguns aspectos gerais que são da redação oficial. Nós temos que observar a impessoalidade, a linguagem, a formalidade e a padronização, a concisão e a clareza. Todos esses princípios, eles devem estar contidos quando você vai produzir um documento. Quando você vai produzir o projeto de pesquisa, quando você vai produzir os documentos da área técnica, então você trabalha na empresa, você trabalha no órgão público, você tem que redigir documento, você tem que redigir um aviso, uma ata, um memorando, um ofício. Todos esses documentos, eles possuem estrutura, senão cada um ia escrever de um jeito e ia ficar meio confuso. Justamente para dar ordem, para que todos possam perceber, isso aqui é um ofício, isso aqui é uma ata, é que existem as normas técnicas, as normas de redação técnica e científica. No caso da redação técnica, o órgão, o documento orientador, é o manual de redação da presidência, que vocês têm acesso aí na página no ambiente, que está disponível no site do Planalto, a Casa Civil. E quais são as principais formas de redação técnica que nós possuímos? São muitas. Então, nós temos, entre elas, o ofício, o memorando, o requerimento, a ata, o e-mail. O que é um ofício? O ofício é uma comunicação entre um órgão e outro, entre uma instituição e outra instituição. Então, entre o IFRO e o Ministério Público, entre o Ministério Público e a Secretaria e a Prefeitura, entre uma escola e a Secretaria de Saúde, são órgãos que não são internos, são órgãos externos, é uma comunicação externa. Então, é para isso que serve o ofício. É uma comunicação externa, você convida, você comunica, você informa, mas de uma instituição para outra. O memorando, ele tem a mesma finalidade, fazer a comunicação, avisar, informar, comunicar, convidar, mas é uma comunicação interna. Então, entre setores de uma mesma instituição, entre locais dentro de um mesmo órgão, então, da secretaria da escola para a direção da escola, eu vou utilizar um memorando. Da escola A para a escola B, eu vou utilizar um ofício. Então, ofício, comunicação externa. Memorando, comunicação interna. O requerimento geralmente tem um caráter pessoal, então são pessoas solicitando informação. A característica principal do requerimento é essa. Eu faço um requerimento, eu faço uma solicitação, correção de dados, produção de documento, solicitação de um documento. Então, eu vou solicitar o meu diploma, vou solicitar que seja corrigida a minha situação na secretaria. Tudo isso é via requerimento. A ata tem a característica de registrar os acontecimentos em uma reunião, e o e-mail hoje tem o mesmo valor de qualquer outro documento impresso. Então, ele também tem um caráter de comunicação. Ele apresenta as mesmas funcionalidades do ofício ou do memorando, e por isso devemos ter o mesmo cuidado na hora de escrever o e-mail, O mesmo cuidado que vamos ter na hora de redigir um documento impresso, nós devemos ter quando a gente vai produzir um documento digital. Então, esses são os principais elementos, os principais textos, os principais tipos de documentos da redação técnica. A redação profissional, aquela que você vai usar principalmente no seu local de trabalho, se você trabalha numa instituição pública ou numa instituição privada.
E quais são as regras para escrever esses documentos? Quais são as normas que eu tenho que observar? São bastante as normas, vocês viram, né? Mas essas normas, elas sempre estão compiladas no que nós chamamos de produzidas também pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, então nas NBR, que são as normas de regulamentação. As principais regras de formatação a gente tem na NBR 10520, NBR 6023 e 6024. Quais são elas? O papel tem que ser branco, né? Então o fundo do papel é branco. O formato do papel é o A4 e a impressão tem que ser na cor preta. Não vou imprimir azul, verde, amarelo. O tamanho da fonte geralmente é 12, né, para toda a fonte do texto, com espaçamento de 1,5 entre as linhas. Então, entre as linhas, eu tenho espaçamento de 1,5 e o tamanho da fonte é 12. No caso de citações, de destaques, eu vou usar um recuo de 4 centímetros. O tamanho da minha letra vai ser 10 e o espaço entre a linha vai ser simples. Essas são as principais considerações. Se eu vou fazer o filete ou nota de rodapé, eles terão afastados 3 centímetros a partir da margem. Demais considerações. As folhas são sempre numeradas e contadas, né, sempre a partir da folha de rosto. E a introdução e a apresentação e os números são sempre em numerais arábicos. No caso, como destacado, o tamanho da letra vai ser 12, o espaço 1,5. Qual que é o alinhamento? Alinhamento é a forma que eu disponho o texto. Sempre vamos usar o alinhamento justificado, que vai de uma margem a outra do documento, para ele não ficar alinhado do lado esquerdo ou alinhado só, né, alinhado de qualquer lado. Então, e por último, destaque é o parágrafo. O parágrafo eu tenho recuo de 1,25 para fazê-lo no meu texto. Lembrando também, professora, que as margens superior e esquerda tem 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros de formatação geral da margem. Essa margem, gente, vocês têm que personalizar, no caso, se for utilizar o editor de texto do Word, porque não vem personalizado. Se você for lá no teu Word hoje, se você utiliza um editor de texto da Microsoft, você vai ver que é superior 3, esquerda 3, inferior e direita 2,5. Então, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, o Word vem formatado errado. Aí você tem que personalizar as margens. O correto é que toda vez que você iniciar um documento, você faça a personalização antes de você digitar. Então, você configura a margem, você configura a letra, você configura espaçamento, né? Tudo isso você pode fazer nas abas de configuração do Word e, inclusive, no Write. Então, outras orientações. Os títulos, né? Primeira seção, são sempre em maiúsculo e em negrito. E os subtítulos, maiúsculo, mas sem negrito, não tenho negrito. Seção terciária, eu vou ter apenas a primeira letra maiúscula e toda em negrito. São orientações gerais. Então, aqui fica melhor destacado. Seção primária, o título em negrito. Seção secundária, só maiúscula. Seção terciária, negrito e só a primeira maiúscula. As outras seções não cabe destacarmos porque são subdivisões e nem é aconselhável que você as faça no documento, né? Quanto menos divisão, melhor. Bom, e qual que é as estruturas que as normas da ABNT trazem para a gente? Nós temos alguns documentos principais para a gente conhecer a estrutura. O projeto de pesquisa, a norma que orienta é a 15287 e os principais itens são capa, folha de rosto, lista, se for o caso, né? Sumário, introdução, o referencial teórico, como nós mostramos, a metodologia, os recursos, o cronograma, as referências. Esses itens são obrigatórios. Glossário, apêndice, anexo são elementos pós-textuais que complementam o texto e que não são obrigatórios. Os elementos da monografia, que é um texto mais profundo, um texto mais extenso, a norma é a 14724, tem basicamente os mesmos elementos. A diferença é que eu vou ter resumos sobre o assunto, eu tenho dedicatória. Por ser um texto mais longo, eu vou ter esses elementos de apresentação. Mas tenho também
sumário, introdução, fundamentação teórica, metodologia, a discussão do resultado vai estar presente e referências. E um dos últimos elementos, né, o artigo, que é a norma 6022. Né, no artigo eu tenho nome, o resumo é sempre interessante, é obrigatório. Né, vocês podem ver pela divisão da legenda, ele é item obrigatório no artigo. Palavras-chave, que são palavras que vão orientar. O artigo é um texto curto, é um texto que, diferente da monografia, que pode variar de 30 a 60 a 180 páginas, o artigo ele varia até, no máximo, quando muito, a 20, 30 páginas. Não, o correto é que ele varie de 10 a 15 páginas, o adequado seria isso. Por esse ser um texto curto, você tem palavras-chave para conduzir ou chamar a atenção do leitor para esse tipo de documento. O artigo, então, apresentando, né, a estrutura aparente dele, tem essa apresentação. Resumo que eu vou dizer do que trata, as palavras-chave, geralmente 3 palavras-chave. Então, por exemplo, estresse, informática, tecnologia. Faço uma breve introdução do meu assunto e já passo para a construção do meu texto. A estrutura, por último, mas não menos importante, do relatório, que é o instrumento que vocês vão utilizar no final do estágio. Então, é interessante nós destacarmos. Ele tem como orientação a norma 10.719. Então, se eu quiser saber mais a respeito, ele tem capa, ele tem folha de rosto, que é os dados do autor, os agradecimentos, tem resumo, tem sumário, introdução, a fundamentação teórica, que são meus autores, a metodologia, que é meu procedimento, a discussão do resultado, que é o que aconteceu, e considerações finais. Então, o importante destacar do relatório é o seguinte, é o resultado de uma aplicação. Então, é por isso que eu tenho que trazer introdução, que eu tenho que trazer a discussão de resultado. Como que foi? O que aconteceu? O que foi realizado? Em quanto tempo que foi realizado? Quais os pontos positivos? Quais os pontos negativos? Esse é o diferencial do relatório. Relatório é sempre de algo acontecido. É sempre um relato de uma experiência, de uma prática realizada. No caso de vocês, vai ser o relatório de estágio. Só uma observação, professora, não sei se vocês perceberam que o projeto de pesquisa não tem consideração final, não tem aquela chamada conclusão. Por que que não tem? Justamente é um projeto de pesquisa, vai ser realizada a pesquisa ainda, diferente de uma monografia ou de um artigo que já trabalha com os resultados, as discussões do resultado e com a consideração do pesquisador sobre aquele trabalho acadêmico, ok? E para a gente evitar, numa produção acadêmica, o copiar e colar, evitar o plágio, né, que a gente sempre se baseia em outros autores, a gente utiliza os direitos, né, a reserva de direitos autorais. E para fazer isso, a gente usa citações, como nós vimos. Nós temos citação direta, citação indireta e citação de citação. Citação vai ser sempre a menção de uma informação extraída de uma fonte que não é você, é outra fonte. No caso, nós temos a citação direta, é aquela que você vai copiar exatamente o texto do autor, as palavras do autor, e trazer para o seu texto. É por isso que ela é direta. Ela pode ser direta curta, quando ela tem até 3 linhas, ela fica dentro do texto. O sinal que a gente utiliza são as aspas, para destacar o que é a fala do autor e o que é a sua fala. A citação direta longa, que é quando passa de 3 linhas. Então, também você copia e cola o texto do autor, mas aí você vai dizer que é do autor, qual que é o ano, qual que é a página, e ela tem um recuo de 4 centímetros. E as referências, como é que eu faço? As referências vai ser justamente o conjunto desses elementos, dessas fontes de pesquisa que você utilizou. Aí você vai identificar cada uma. Você tem que informar você pode informar na nota de rodapé, no final do texto e em lista de referência, que é o que a gente costuma fazer. Elas são sempre alinhadas à margem esquerda, com espaço simples para separar uma da outra. A estrutura mais simples que nós temos para apresentar é a seguinte, né? Eu coloco o autor, então o nome do autor sempre em maiúscula, o título da obra sempre em negrito, separado por ponto da edição, quando houver, o local de publicação, que é onde foi publicada a obra, separado por 2 pontos da editora, nesse caso Atlas, separado por vírgula do ano. Então, são as informações: autor, título, edição, local de publicação, editora e ano.
Lembrando aí que essa edição você só vai utilizar se ela for a partir da segunda. Se for a primeira edição, se for a primeira vez do livro, você não vai colocar a primeira edição. A partir da segunda, aí sim você deve indicar nas referências, ok? E sobre o estágio? Então, para finalizarmos a nossa aula, vamos tratar sobre o estágio. O estágio está previsto pela Lei 11.788 de 2000 e ela diz lá no seu artigo 1º o que que é. Ele é um ato educativo, ele é supervisionado, ele é escolar, ele busca, né, desenvolvimento no ambiente de trabalho, visa a preparação para o trabalho produtivo e é destinado a alunos que estejam frequentando o ensino regular de uma instituição superior, de educação profissional, de ensino médio, em qualquer das modalidades. Então, essa é a concepção de estágio. Ele é um ato educativo, ele é um ato que deve ser supervisionado e ele serve para relacionar a teoria que você vê aqui na aula com a prática de fato do que você deve desenvolver. Lembrando aí que existem 2 tipos de estágio, né? A Lei 11.788 fala isso. O estágio pode ser de 2 tipos, o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Professora Anabela, quando que vai ser o estágio não obrigatório? O estágio obrigatório vai ser aquele que não é exigido como requisito para obtenção do seu certificado. Então, se lá no projeto pedagógico do curso você não precisa fazer o estágio, ele é dispensado. Nesse caso, você pode até participar de programas de estágio. E aí, ele vai ser remunerado. A instituição na qual você vai participar, a instituição que está concedendo o estágio, tem que te remunerar com a bolsa. Quando ele é obrigatório, ou seja, para você conseguir a certificação do seu curso, você tem que realizar o estágio. Isso é muito comum nos cursos técnicos. O estágio será obrigatório. Nesse caso, você não tem remuneração, porque ele é requisito de aprendizagem. É justamente isso, né? Então, o estágio vai ser definido como pré-requisito no projeto pedagógico. Se assim ele for, para que você possa lograr a aprovação, ele vai ser obrigatório. E o estágio não obrigatório vai ser justamente quando ele for uma atividade opcional. Nesse caso, de qualquer forma, pode-se acrescer a carga horária. E a pergunta, professora, voltando um pouquinho daquela dúvida inicial, o aluno Gilberto, lá de Paraná, e não Jaru, pergunta o seguinte: professora, eu tenho um estágio remunerado na área de TI. Gostaria de saber se posso aproveitá-lo, esse estágio, que vai ser prolongado até o meio do ano que vem, para o estágio supervisionado do curso. Você tem que solicitar, a partir agora da conclusão da disciplina de OPP, após a conclusão, você faz essa solicitação, esse requerimento, para ver se há compatibilidade entre a atividade. Porque pode acontecer que a atividade que você desenvolve nesse estágio remunerado não tenha a mesma estrutura, o mesmo perfil de formação do seu curso. Se assim não for, se eles forem divergentes, não haverá aproveitamento. Se a coordenação de estágio identificar relacionamento, então você poderá aproveitar a prática que você está desenvolvendo como estágio para a realização do estágio obrigatório no seu curso técnico de informática para a internet. Quais são os requisitos que devem ser observados na concessão de estágio? Então, tem que ter matrícula e frequência regular, eu tenho que celebrar o termo de compromisso, lembra que nós falamos na última aula, né? Esse termo que é tripartite, né? Ele é feito em 3 partes. O estudante assina, a instituição de ensino assina e a instituição concedente também assina, celebra esse termo de compromisso. E eu tenho que observar a compatibilidade entre atividades de ensino desenvolvidas no estágio e as previstas no termo de compromisso. É por isso que eu acabei de falar, essa observação com relação à pergunta. Tem que ser compatível. Se não for, não vai se aproveitar e também o estágio não pode ser realizado. Então, quem são os envolvidos? Os agentes de integração, a instituição de ensino, que é aquela que exige o estágio, a instituição concedente, que é aquela que oferece o estágio, e o estudante, que é quem realiza o estágio. Qual que é o papel dos agentes de integração? Vai ser atuar como auxiliares no processo. Eles vão identificar as oportunidades de estágio e acompanhar o procedimento administrativo. Qual o papel dos agentes, da instituição concedente, aquela que oferece o estágio? Vai ser principalmente ofertar as instalações onde esse estágio acontece. Qual é o papel da instituição de ensino?
O papel da instituição de ensino é justamente localizar essa vaga para que você possa realizar o estágio. Indicar o professor que vai ser o orientador para acompanhar e verificar, né, o acompanhamento e a avaliação desse procedimento. Lembrando aí, professora, que tem o supervisor interno que está lá dentro da empresa acompanhando você na atividade fim e tem o professor, o orientador, que é da instituição de ensino que está verificando, fazendo esse acompanhamento para saber se a atividade que você está desenvolvendo lá dentro da empresa concedente se está correlacionada com o seu curso de atuação, ok? E qual que é a jornada que eu posso realizar? Eu posso realizar 4 horas diárias, ou 20 horas semanais, ou 6 horas diárias e até 30 semanais. Na aula passada houve uma pergunta a respeito se podia fazer no horário do seu curso, né? No horário que você estuda, não é possível fazer. Nós tínhamos comentado que é possível em razão da especificidade do curso de educação à distância. Mas se você está num curso presencial, regular, não tem como você realizar o estágio ao mesmo tempo. A lei proíbe que seja no mesmo horário. Mas como é a educação à distância, ou seja, você frequenta uma vez por semana, ou às vezes você, dependendo do tipo, você às vezes nem frequenta, nem tem frequência presencial. Então, no caso de educação à distância, essa regra é flexibilizada. Quais são os direitos e deveres, principalmente do estagiário, que é você que vai realizar o estágio? Seus principais direitos são a garantia da vaga para realizar o estágio, o recebimento de bolsa se o estágio não for obrigatório, o seguro contra acidentes, esse aqui em qualquer tipo de estágio, obrigatório ou não, você tem, o auxílio transporte, férias proporcionais ao período do estágio e destaque, redução da jornada em dias de prova. São seus deveres: assinar o termo tripartite, realizar as avaliações que são obrigatórias e apresentar os relatórios parciais e o relatório final, que será o documento que vai basear na sua certificação. Isso é muito importante, a questão da apresentação dos relatórios. Nós já vimos aqui no Campus Zona Norte o aluno que ele cumpre o estágio, finalizou o estágio e aí está pendente o diploma dele porque ele ainda não apresentou os relatórios de estágio. Então não vale. Isso eu já percebi que acontece nas turmas anteriores em alguns polos. O aluno chega a concluir o estágio, mas se ele não apresenta esse relatório técnico, esse relatório científico sobre as atividades do estágio, ele fica impedido aí de receber o certificado de conclusão do curso, tá? Isso é uma dica muito importante para vocês. Então, de modo resumido, como que se operacionaliza o estágio? A localização da vaga de estágio, que pode ser feita pela instituição de ensino ou pelos agentes de integração, como o CIEE. A assinatura do termo tripartite a partir da localização dessa vaga, que é feito entre a instituição de ensino, concedente e o estudante. Então, a partir dessa assinatura, há a definição do professor que vai te orientar na escola e do supervisor que vai acompanhar o desenvolvimento das suas atividades na instituição concedente, ou seja, lá no local onde você vai realizar. Por fim, a realização do estágio, que você vai desenvolver a partir de um plano de atividades e a elaboração do relatório. Então, quando for definida a sua vaga, você vai ser encaminhado pela coordenação de estágio, vai ser determinado um orientador. Esse orientador vai acompanhar, ver se esse estágio que você está realizando está de acordo com o perfil do curso, e o supervisor vai ajudar a desenvolver essas habilidades e essas competências lá no local, na instituição onde você está realizando o estágio. Durante esse percurso, você tem que obrigatoriamente realizar relatórios parciais. Então, realizar o que você está fazendo, que atividade que você desenvolveu. Esses relatórios parciais vão ser subsídio para a produção do relatório final, que é, como a professora Sara falou, é o que você tem que apresentar como requisito para a obtenção do certificado. Então, se você realiza o relatório durante o seu estágio, que é obrigatório inclusive, quando você tiver que elaborar o relatório final, você já tem todas as informações ali. E o que acontece nos casos, professor, em que a instituição de ensino não consegue localizar ou atesta, na verdade, que não existe vagas de atuação para TI nos polos? Ou esse aluno fica desamparado, ele perde aí o curso?
Não, claro que não, de modo nenhum. Neste caso, né, não havendo vagas, havendo a inexistência de vagas, você será orientado a produzir um trabalho de conclusão de curso. E nessa produção de trabalho de conclusão de curso é que o projeto de pesquisa é importante, porque vai ser solicitado a você realizar uma pesquisa a respeito de um assunto e produzir um artigo. Então, está tudo relacionado. Você realiza o estágio, elabora um relatório. Se você não realizar o estágio, isso, e é interessante observar aqui, não é uma opção sua, do estudante. Ah, eu quero fazer estágio, eu quero fazer o TCC. Não, é só se a vaga de estágio não for localizada pela instituição, ela vai determinar a produção do artigo, do projeto de pesquisa, através do trabalho de conclusão. Então, para finalizar, eu tenho um plano de atividades. Esse plano de atividades, que é o que eu vou fazer durante o estágio, deve ser feita a avaliação periódica, vai me produzir um relatório final e um relatório parcial das etapas, e ao final eu tenho que entregar um relatório de acordo com as normas da ABNT. O relatório de estágio, ele é justamente esse documento que contém o relato das experiências vivenciadas durante o processo. Então, esse é o relatório de estágio. Esse foi todo o conteúdo que nós tivemos para trabalhar. É muito conteúdo para a disciplina de OPP. Então, cabe, mesmo após o encerramento da disciplina, retornar ao caderno, revisar as aulas, porque você vai utilizá-la em todas as suas produções futuras. Nas próximas aulas, como que você vai configurar a página, como que você vai formatar texto, como que você vai apresentar o programa, o desenvolvimento do algoritmo, tudo isso você vai utilizar as normas da ABNT. Mais uma vez, eu agradeço a presença da professora Sara, em parceria aqui comigo nessa disciplina. Agradeço aos estúdios, agradeço ao William, nosso tradutor, agradeço a toda a equipe do Campus Porto Velho, Zona Norte, agradeço especialmente a minha família, meus pais e irmãos que moram aí em Jaru, então um abraço especial para Jaru, não fiquem com ciúme, tá, gente? Abraço a todos os polos, então, a minha família, especialmente, agradeço a Deus pela oportunidade. Então, que vocês tenham aproveitado a disciplina e que ela seja o início de muitas dúvidas para vocês. Obrigada. Suas considerações, professora Sara? Desejo uma excelente prova a todos os alunos. Se concentrem, façam com bastante calma e lembrem-se de tudo aquilo que eu e a professora Anabela e eu falamos, e as professoras Sabrina e professora Eliana. No mais, um abraço, uma excelente prova. Até mais. Bonanças, até mais.